Olá pessoal, começando aqui a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre direito administrativo e nós vamos entrar numa parte muito interessante que, é matéria quase obrigatória em todas as provas aí de concurso, desde as provas mais básicas até os topo de carreira, né? Promotor, juiz, defensor público. Vamos falar hoje de licitações, tá? E essa aula eu vou dividir em duas partes, ok? Então essa é a primeira parte da aula de licitações. Para quem não sabe, eu sou advogado, meu nome é Gabriel, sou advogado há 5 anos e eu estou em preparação para concurso público nos cargos de promotor de justiça e juiz de direito. E conforme eu vou estudando os assuntos, né, eu tenho um cronograma de estudo e conforme eu vou estudando os assuntos, eu vou fazendo meus resumos e também vou fazendo aulas para postar aqui para vocês no YouTube. Então é aula totalmente gratuita a partir dos meus resumos do meu aprendizado. E isso, querendo ou não, me ajuda, é mais uma forma de aprendizado e fixação de conteúdo e é uma forma de eu conseguir ajudar vocês também que estão atrás de um conteúdo diferente aí, do tradicional, tá? Eu uso como base a doutrina do professor Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, ok? Essa daqui, ó. E como que faz? Eu leio todo o capítulo, depois eu vou fazendo um resumo e isso vai virar o material da aula e meu material de revisão, certo? Então vamos começar a aula. Licitação parte 1, deixa eu diminuir minha câmera, ajeitar meu PDF aqui. Então vamos começar aqui logo pelo conceito, objetivo e fontes normativas da licitação, tá? Pessoal, a licitação ela é descrita como um processo administrativo utilizado pela administração pública e pelas demais pessoas indicadas pela lei com o objetivo de selecionar e contratar o interessado que apresentar a melhor proposta do ponto de vista da administração. Então, assim, tudo que a administração for comprar, seja de serviço, seja de objeto, seja de alguma coisa, na grande maioria, via de regra, né, ela vai ter que licitar, vai ter que fazer o processo de licitação, tá? Isso é algo básico na administração pública, tá? E aqui, por que ela tem que fazer isso? Porque, obviamente, né, a administração pública ela tem que prezar pela eficiência, né, é um dos princípios da administração pública. E aí, o objetivo da licitação é justamente selecionar a proposta apta a gerar o melhor resultado, o resultado mais vantajoso para a administração, inclusive, né, não só no valor monetário, mas inclusive no ciclo de vida do objeto. Tá? Ela também visa garantir isonomia, competição, né? Ela estimula a competição entre os concorrentes e ela promove o desenvolvimento nacional sustentável, incentiva a inovação e previne também o sobrepreço e o superfaturamento. Isso tudo é claro, gente, na teoria, tá? Vamos lá então para as principais fontes constitucionais da licitação. Nós temos 3 das principais fontes aqui, tá? O artigo 22, inciso 27 da Constituição, tá? Que diz que é competência privativa da União, passivo de delegação, para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, tá? Aqui a Constituição Federal estabeleceu justamente essa competência privativa porque os estados, municípios e o Distrito Federal, eles podem legislar sobre as normas específicas, tá? Seja as estaduais, municipais ou distritais. O objetivo é atender às peculiaridades socioeconômicas regionais, desde que respeitadas as normas gerais, entendeu? Então a União ela vai fazer a norma geral, que será seguida, né, pelos demais entes federados, e esses entes federados, na perspectiva local, vão legislar sobre também as suas normas específicas, ok? O artigo 37 da Constituição Federal, inciso 21, né, diz que a licitação é regra, né, e admite algumas exceções atribuídas à lei. E artigo 137, parágrafo 1º, inciso 3, diz que o legislador deve elaborar o estatuto próprio das empresas estatais econômicas com regras próprias de licitações e contratos. São algumas as principais fontes constitucionais aí que falam sobre licitação, ok? Já no âmbito infraconstitucional, que a gente vai estudar bastante por aqui, a gente sabe que tem a Lei 8666 de 93, mas a principal lei hoje é a 14133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. Então,
essa lei é importantíssima. Essa é a lei que vai vigorar daqui para frente e é a lei que vai despencar nas provas aí de concurso, ok? Vale ressaltar aqui que a lei ela tem um caráter híbrido, tá? Essa nova lei de licitação e contratos, ela vai ser nacional, ou seja, quanto às normas gerais, ela vai abranger todo o território nacional, e ela é federal em relação a normas específicas. Ela é federal, né? No sentido do seguinte, ela só vai valer para a administração pública federal quanto às normas específicas, ok? Essa nova lei de licitações não vai ser aplicável em alguns casos. Ela não vai incidir, por exemplo, sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista, né, e suas subsidiárias, que vão ser regidas pela lei das estatais, Lei 13.303 de 2016. Quanto à incidência da lei de licitações, de acordo com o artigo 2º da 14133, nós vamos ter algumas hipóteses aqui, tá? Para que precisa de licitação? Vamos lá. Alienação, concessão de direito real do uso de bens, compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão do uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados, obras e serviços de engenharia e arquitetura, contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, tá? E a lei não vai incidir em contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo e gestão da dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro de concessão de garantia relacionadas a esses contratos, e contratações sujeitas à legislação própria. São as duas hipóteses que a lei não incide. Cai na prova desse jeitinho que está aqui, ó, do jeito que está no item A aqui, é questão de prova, ok? É bom ficar muito atento a isso aí. Passando para a nossa segunda parte aqui, vamos falar do agente de contratação e comissão de contratação. Quem é que vai desempenhar as atividades relativas aos processos de licitação? Isso é específico, tá? Não é qualquer pessoa que vai poder fazer. E a Lei 14.133, ela nos traz quem são os agentes aí que podem desempenhar essas atividades, tá? Vamos lá então, para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Antes de mais nada, a gente precisa observar alguns requisitos, ok? A indicação, ela deve recair preferencialmente sobre servidores efetivos ou empregados permanentes, tá? Os agentes devem possuir formação compatível ou qualificação atestada por certificado de escola oficial do governo ou mantida pelo poder público. E também não podem ser cônjuges ou companheiros de licitantes ou contratados, bem como não pode ser parentes, e aí, né, consanguíneo ou por afinidade até o 3º grau. O primeiro requisito aqui, sobre servidores efetivos ou empregados permanentes, essa regra ela é específica e ela vale só para a administração pública federal, ok? Eu vou explicar para vocês vão entender melhor mais para frente. Vamos falar agora sobre o princípio da segregação das funções. Ele veda a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, ou seja, o agente público ele só vai poder executar uma única função dentro do processo licitatório, tá? Ele tem por objetivo reduzir erros e fraudes. Também é exigida perante os órgãos de assessoramento jurídico e controle interno da administração. E aí, a licitação vai ser conduzida por órgão singular e não por órgão colegiado, tá? Quem é que é esse agente de contratação? Está lá no artigo 6º, inciso 60, da Lei 14.133 de 2021, que é a pessoa justamente designada entre os servidores efetivos ou empregados públicos permanentes para tomar as decisões, acompanhar o trâmite, dar impulso e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do processo licitatório. Então aqui, igual eu falei, essa regra é específica e válida para a União, tá? E no caso aí, por exemplo, dos estados, municípios, Distrito Federal, é possível a designação de funcionário comissionado para exercer essas atividades. E a doutrina, inclusive, ela entende que o momento inicial do exercício da competência desse agente de contratação, ele vai começar a partir da publicação do edital de licitação e vai terminar, né, ele vai parar de exercer suas atividades como agente de contratação com a homologação do certame, certo?
E quanto à responsabilidade do agente, ele vai ter um auxílio ali de um grupo, né, de uma equipe de apoio, mas para todos os atos que ele praticar, o agente vai responder individualmente, com uma exceção, que é quando ele for induzido a erro pela atuação de equipe de apoio. Isso tem que estar devidamente demonstrado, devidamente documentado para que ele se exima dessa responsabilidade, ok? E nos casos das contratações especiais, o agente vai poder ser substituído por uma comissão de contratação, que é composta por 3 membros que terão responsabilidade solidária pelos atos praticados pela comissão. E aí a única ressalva é quando um desses 3 membros ele se manifestar contrariamente à decisão. E essa manifestação contrária ela tem que ser registrada na ata lavrada na reunião que houver sido tomada essa decisão. Então não é de qualquer forma. Tá? Não basta ele chegar lá e falar, não, ó, eu não quero assim, não quero assado. Tem que estar registrado em ata para que, caso aconteça algum problema, ele possa se eximir dessa responsabilidade. Tá? E também tem uma situação aqui que a comissão de contratação vai atuar também na modalidade diálogo competitivo, ok? Mais para frente nós vamos ver o que é diálogo competitivo e as demais modalidades de licitação. Passando agora para a análise do artigo 9º da Lei de Licitações, que prevê as restrições aos agentes públicos, eles vão estar restritos quando praticar situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, estabeleçam preferências ou distinções, sejam impertinentes ou irrelevantes ao objeto específico, estabelecer tratamento diferenciado, opor resistência injustificada ao andamento do processo, ou retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra a lei, né? E, obviamente, também o agente público ele não pode concorrer à licitação, né? É uma vedação que também é aplicável aí também a quem vai auxiliá-lo, por exemplo, naquela equipe de apoio. Isso aí eu acredito que é uma decorrência lógica, né? Vamos falar sobre os impedimentos para a participação nas licitações e nos contratos. Quem é que está impedido de disputar a licitação ou participar da execução de um contrato? Vamos lá então. Primeiro deles, o autor do anteprojeto, do projeto completo ou do projeto executivo, pessoa física ou pessoa jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimentos de bens a ele relacionados. Esse é o primeiro que está impedido. Segundo, uma empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou a empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto. E atenção nesse número de 5%, porque pode cair na prova 6, 10, 4%, e aí vai estar errado, tá? Responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimentos de bens a ela necessários. Pessoa física ou jurídica que, ao tempo da licitação, esteja impossibilitada de participar em decorrência de sanção, aquela pessoa física ou jurídica foi condenada na justiça e está impedida de participar de uma licitação, né? O quarto é aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômico, financeira, trabalhista ou civil, cônjuge, companheira, parente em linha reta, colateral por afinidade até terceiro grau, de dirigente de órgão contratante ou agente público que desempenha função na licitação ou fiscal na gestão de contratos. Aquele parente, linha reta, colateral, aquele primo distante, esse aí vai poder, tá? Porque é até o terceiro grau. Empresas controladoras, controladas ou coligadas concorrendo entre si, né? Obviamente. E pessoa física ou jurídica com condenação judicial nos últimos 5 anos em trânsito e julgado por exploração de trabalho infantil, trabalhadores em condições análogas às de escravo ou contratação de adolescentes em casos vedados pela legislação trabalhista. Esses são os impedidos de participar da licitação, tá? E justamente o objetivo de evitar esse tipo de situação é evitar o conflito de interesse ou vantagens competitivas aí que pode acontecer, né? E, na verdade, na prática mesmo acontece todo momento.
Passando para o quarto capítulo aqui do nossa aula, temos aqui os princípios da licitação, tá? Aí os princípios da licitação, de acordo com a Constituição Federal, é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E na Lei 14.133 nós temos vários outros princípios. É o LIMP, né? Mais o interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável, devendo ser observadas ainda as definições da LINDB, Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, certo? Isso tudo está lá no artigo 5º da Lei 14.133, para quem quiser conferir na legislação aí, beleza? E aqui nós vamos falar sobre alguns desses princípios, né? A gente viu que são vários aí, mas muitos deles eu acredito que a gente pode fazer uma ligação direta com os princípios constitucionais, e aí eles acabam ficando um pouco a esmo aí. Então vamos falar dos principais princípios da licitação, começando pelo princípio da competitividade, né? O grande objetivo da licitação é obter a proposta mais vantajosa para a administração, né? Ou mais barata, ou maior custo-benefício. Na verdade, é isso, né? Então, quanto maior a competição, maior a chance da gente encontrar essa melhor proposta, né? Frustrar esse caráter competitivo da licitação vai afetar diretamente esse princípio da competitividade, e aí haverão sanções para quem frustrou, pode ser inválido, aí pode ser excluída do certame a pessoa que fez isso, né? Se for um funcionário público que frustrou esse caráter competitivo, ele provavelmente vai sofrer alguma série de situações, aí vai ser processado, pode perder o cargo, né? Então vai ter uma série de decorrências dessa situação, né? E aqui vamos dizer um exemplo aqui, por exemplo, ó, proibir a participação de empresas que estejam em litígio judicial com a administração pública, restringir a participação somente às empresas que estão dentro do território do ente federado licitante, né? Eles são alguns exemplos de afronta ao princípio da competitividade. Na prática, como que aconteceria isso, por exemplo? A municipalidade ali restringiu a participação no edital somente às empresas que estão dentro ali do seu estado ou estão dentro da sua microrregião. Aí vem uma empresa de fora e quer participar, né, do certame, e ela vai impugnar esse edital. Esse edital, muito provavelmente, vai ser invalidado nesse sentido. Vai ser retirada essa cláusula de restrição aí, tá? Porque ela é ilegal, essa cláusula, né? Então, o princípio da competitividade, ele é um princípio que na prática ele acontece muito, e isso cai em prova, tá, gente? Esse tipo de situação cai muito em prova. Um exemplo prático, FGV mesmo adora esse tipo de situação, tá? Princípio da isonomia, né? A administração ela não pode estabelecer preferências ou distinções em razão de naturalidade, da sede, do domicílio dos licitantes ou qualquer outra situação irrelevante para o objeto específico do contrato, né? Lembrando que por muitas vezes a isonomia ela vai pressupor um tratamento desigual entre candidatos desiguais, né? Isso a gente já sabe. E passando agora para o princípio da vinculação ao edital. E, gente, por que a vinculação ao edital? Porque na licitação o edital ele vai ser uma lei que vai reger aquela licitação específica, né? E ele tem que ser respeitado em sua íntegra. A não observância dessas regras vai implicar na ilegalidade do certame ou em alguma decorrência posterior. Aqui eu vou citar um exemplo pessoal. Eu tive um caso como advogado de um cliente que foi aprovado num concurso público, e nesse edital previa a intimação por 3 meios que deveriam ser feitas em conjunto, porque elas estavam descritas com citação, por exemplo, por telefone e por e-mail e por correio, e não telefone ou por e-mail ou por correio. Então, por ser de modo conjunto, deveriam ter sido feitos os 3 tipos de citação, né, de intimação para ele lá fazer o seu ser aprovado e começar a trabalhar, né, levar seus documentos, fazer exame, tudo mais, todo aquele processo de tomada de posse. Ele foi intimado pelo telefone e pelo e-mail, mas não foi pelo correio.
Resultado, ele perdeu o chamado, foi passado para trás na lista e nós entramos com uma ação judicial depois de 2 anos ali de batalha judicial, né, no processo. Nós conseguimos com que ele fosse chamado. Por quê? Porque o edital é a lei e tem que ser seguido. O princípio da vinculação ao edital. Se estava falando no edital que ele deveria ter sido intimado por telefone, por e-mail e por correio, e ele não foi, então a administração não seguiu o edital. E aí eles teriam que seguir. Resultado, ele está trabalhando hoje lá na prefeitura, certo? Então, o princípio da vinculação edital, ele é real, ele acontece na prática, né? Com frequência, inclusive, e estamos aí, muito possivelmente, ele vai cair em prova, porque ele é um princípio que, de fato, ele está inserido na prática, ok? Então, é bom ter atenção com ele. Princípio do procedimento formal, né? Os procedimentos adotados na licitação são formais e devem observar fielmente as normas contidas na legislação, tá? Não é de qualquer jeito, né, que você vai fazer. Princípio do julgamento objetivo. O julgamento das propostas deve ser pautado por critérios objetivos elencados na legislação, né? E aí os critérios eles estão elencados no artigo 33 da Lei 14.133, que são os seguintes. Primeiro, menor preço, maior desconto, melhor técnico ou conteúdo artístico. Isso cai muito, por exemplo, para contratação de publicidade. Técnica e preço, maior lance no caso de leilão e maior retorno econômico. Princípio do planejamento. O planejamento é um dever da administração decorrente do princípio da eficiência, com o objetivo de manter o alinhamento estratégico, bem como subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Cada ente federado pode elaborar, por exemplo, um plano de contratações anual, é o PCA. E existe também o estudo técnico preliminar, que faz parte aí do planejamento, né? Ele constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação e dá base ao anteprojeto. E ele serve para analisar a viabilidade da contratação. São alguns exemplos aí. O princípio do desenvolvimento nacional sustentável, né? É o principal objetivo da licitação. O princípio objetivo confere algumas preferências para os licitantes que cumprirem alguns critérios legais referentes à sustentabilidade, né? Por exemplo, que o artigo 60 da Lei 14.133 ele estabelece alguns critérios de preferência no caso de empate em condições de igualdade. Então, se duas empresas empataram na licitação, estão ali em pé de igualdade, e uma delas cumprir os requisitos do artigo 60 e a outra não, ela vai ter preferência sobre a outra, vai ser um critério de desempate. E esse critério geralmente está envolvido com a sustentabilidade. Okay? Princípio da publicidade e transparência. O princípio que é previsto no artigo 37 da Constituição Federal, né, ele deve ser observado em todas as atuações administrativas, não somente nas licitações. Esse é um dos princípios gerais, né, da administração pública. Ele permite o controle social da administração. A regra justamente é a publicidade dos atos. O sigilo, né, ele é admitido sim, mas somente em situações excepcionais, como por exemplo segurança da sociedade, segurança estatal, tá, na forma da lei. E existem aqui algumas leis ligadas a esse princípio da publicidade e transparência, que é justamente a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. O princípio da eficiência, celeridade e economicidade está diretamente ligado ao princípio constitucional da eficiência. Tá? Vamos dar um exemplo de como isso pode acontecer? No edital está fixada uma remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas e padrão de qualidade. Então, isso obviamente é ser eficiente. Você não vai pagar um valor único ali para a empresa, sendo que ela precisa cumprir algumas etapas. Então, você vai pagando ela de acordo com as etapas, de acordo com as metas. Isso sim é ser eficiente. Princípio da segregação de funções. Consiste na distribuição e na especialização de funções entre os diversos agentes públicos que atuam no processo licitatório e de contratação pública. O objetivo aqui é garantir a maior especialização nas funções e diminuir o risco de conflito de interesses, ocultação, erros e fraudes. Passando agora, né, já estamos chegando próximo ao final da nossa aula, passando agora a função regulatória da licitação, né, ela não se presta somente para a contratação de bens e serviços ao menor custo, ela serve também como instrumento para o atendimento de outras finalidades públicas consagradas constitucionalmente, certo?
E qual é o grande objeto da licitação? Cada licitação vai versar sobre algum assunto, sobre algum tipo de contratação, se vai ser um serviço, se vai ser um objeto de fato, né, uma coisa. Então, qual é o objeto da licitação? Ele é o conteúdo do futuro contrato que vai ser celebrado pela administração pública. A definição e tudo que rege a questão do objeto está nos artigos 40 e 51 da Lei 14.133 e eles estabelecem o regime jurídico das compras, serviços, obras e locações de imóveis, tá? E cabendo ao artigo 76 fixar o regime jurídico das alienações de bens da administração pública. Então vamos lá, falar sobre os objetos aqui. Primeiro deles, obras e serviços de engenharia, tá? O que é obra? A obra é toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das funções de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza, ou acarreta a alteração substancial das características originais do bem imóvel. Aqui, gente, tem uma clara preocupação da lei com a sustentabilidade da contratação. Tá no artigo 45 da Lei 14.33, para quem quiser conferir. E podem essas obras aí ser executadas de forma direta, por meio de órgãos, entidades administrativas, ou indireta, que é aí que nós vamos entrar. A contratação por licitação é a contratação direta, execução indireta, né? É a contratação de terceiros para fazer a obra. Então, aqui nós temos aqui 5 tipos de obras ou serviços de engenharia que podem ser contratados pela administração pública. Empreitada por preço unitário, né, que contrata ali por preço certo de unidades determinadas. Empreitada por preço global, contrata por preço certo e total, né? Empreitada integral é a contratação de empreendimento na sua integralidade, sob inteira responsabilidade do contratado, até a entrega ao contratante. Aqui é quando contrata a obra completa, do início até o final, e junto com a entrega com a plena operabilidade. O contratado ele vai entregar aquela obra pronta para o uso. É só abrir a porta e começar a trabalhar. Contratação por tarefa, que é a contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo. Tá? Contratação integrada, né? O contratado que ele é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos executivos, executar as obras e serviços de engenharia, fornecer bens, prestar serviços, realizar montagem, teste, pré-operação e demais operações necessárias para a entrega do objeto. Contratação semi-integrada, que é igual a essa contratação integrada, só que ela vai contemplar somente o projeto executivo e não o projeto básico. Tá? Ela tem todas essas especificidades, só que não contempla o projeto básico. E, por último, fornecimento e prestação de serviço associado. Né? O contratado ele é responsável por fornecer, operar ou manter, né, fazer a manutenção do objeto por tempo determinado. Tá? É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem o projeto executivo. Atenção nessa informação. Na contratação integrada, o projeto básico é dispensado, substituído pelo anteprojeto. Passando agora aqui para os serviços, né? Ele é uma atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, seja ela intelectual ou material, de interesse da administração. Né? A contratação de serviço é a famosa terceirização. Pode envolver serviço específico ou vários serviços em conjunto. Tá bom? Então, vamos falar aqui da terceirização na administração pública. Está disposto ali nos artigos 47 e 50 da Lei 14.133, né, estabelecem o seu regime jurídico. Vamos lá, então. Existem 2 princípios que a licitação de serviço deve observar: da padronização e do parcelamento. É vedada a contratação de serviço com base na indicação de pessoas com salário inferior ao definido em lei, com vínculo de subordinação de funcionário com a terceirizada, com forma de pagamento mediante exclusivo reembolso de salários. É vedado também se sair do escopo da contratação. Né? Por exemplo, a administração contratou aquele profissional para fazer determinado serviço e ele manda fazer outro serviço, a administração manda ele fazer outro serviço, então ele está fugindo do escopo da contratação. Prevê também exigências que constituem intervenção indevida da administração pública na gestão interna da empresa terceirizada,
E, obviamente, é vedado o nepotismo também, né, nas terceirizações, tá? Aqui tem uma observação quanto à quarteirização, né, ou seja, a contratação de empresa por parte dessa empresa gerenciadora, que é a vencedora da licitação, para com outra empresa terceirizada. Por exemplo, a empresa venceu a licitação para executar um tipo de serviço e ela vai contratar uma outra empresa para fornecer alguma coisa, fornecer equipamento ou ir lá e prestar o serviço também. Não existe vedação desse tipo, tá? Pode fazer. E quanto aos encargos trabalhistas, o TST já admitiu, inclusive, responsabilidade subsidiária da administração pública perante os funcionários da quarteirizada. Muito interessante essa situação. Finalizando aqui, vamos falar das compras, né? Tem mais 2 ou 3 tópicos aqui. Vamos falar das compras, que é a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma vez só ou parceladamente, considerada imediata, aquela com prazo de entrega até 30 dias com data prevista para apresentação da proposta. As compras aqui vão observar critérios de padronização, parcelamento e responsabilidade fiscal, tá? É interessante quanto à qualidade dos bens, que eles vão ser aferidos através de uma declaração de compatibilidade com normas técnicas oficiais, declaração de atendimento satisfatório emitido por outro órgão equivalente ou superior que já tenha adquirido o objeto, certificação ou laudo laboratorial por instituto oficial ou credenciado, certo? E também é possível exigir, logo no edital, a certificação de qualidade por instituição credenciada no Conmetro. Gente, na questão das compras, lembra que a gente falou, né, da licitação lá que não podia, né, restringir a participação? Na situação das compras, é possível vedar marcas e produtos já adquiridos anteriormente pela mesma administração que não foram satisfatórios, né? E isso tem que ter sido apurado numa decisão administrativa fundamentada pela própria administração. Então, se a administração comprou determinado produto X, viu que o produto não presta e deu uma decisão administrativa com processo administrativo e tudo mais, fundamentada e concluiu que de fato não presta, vai poder vedar esse produto numa próxima licitação, ok? Já a indicação de marcas e modelos também é permitida quando acompanhada de justificativa técnico-científicas, bem como para servir de parâmetro de qualidade. Por exemplo, eu vou comprar, o governo federal está licitando carros, né, automóveis para os ministros, por exemplo, né? E esse carro ele precisa ter um determinado padrão de qualidade. Ele precisa ser por exemplo, um sedã executivo de padrão alto e tudo mais, tá lá blindado e tal. Eles vão poder indicar uma marca de carro para ter como parâmetro. E desse jeito, como tá na forma do edital, ele vai vir da seguinte forma: modelo X ou equivalente. Vai estar descrito exatamente dessa forma. Ou modelo X ou equiparado. Entendeu? Então vai ser dessa seguinte forma. É possível sim indicar marcas e modelos no edital de compras aí. Alienações dependem do preenchimento dos seguintes requisitos. Vamos voltar aqui primeiro. Alienação, o que é? É a compra, né, dos imóveis, por exemplo, da municipalidade, da administração pública e tudo mais. Compra do bem público. Depende desse preenchimento dos requisitos. Interesse público justificado, avaliação prévia, licitação na modalidade leilão, ou seja, toda vez que alguém for comprar um bem público, tem que ser necessariamente por leilão. Autorização legislativa para os imóveis e desafetação para bens públicos integrantes das pessoas jurídicas de direito público, admitindo-se apenas a alienação de bens públicos dominicais. Está lá na Lei 14.133. Aqui, a alienação de imóveis que são derivados de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento dispensa autorização legislativa e exige apenas a avaliação prévia e licitação da modalidade leilão, ok? E por fim, a locação de imóveis, né, dos bens públicos. Se alguém quiser locar um imóvel público, nesse caso não vai ser regido pela Lei 14.133, vai ser regido pelo Código Civil, pelas normas de direito privado, ok? Então, finalizamos aqui a nossa primeira parte de licitação, primeira parte. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui. Se você tiver alguma sugestão de melhoria, lembrando, gente,
eu estou fazendo aqui um conteúdo mais bruto, sem muita edição, sem muito equipamento. Eu sei que o fone não dá aquela aparência profissional que vocês gostam, né? Que vocês acham que vai agregar em alguma coisa, né? Como, por exemplo, passar uma credibilidade maior. Eu sei de tudo isso aí, tá? Eu estou fazendo isso como um método ativo de estudo e também eu aproveito para ajudar quem está procurando um conteúdo aí para estudar, tá? Lembrando, os meus resumos e os meus materiais de aula, eles são baseados na doutrina do professor Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, ok? Esse aqui. E eu sempre faço o resumo a partir do meu cronograma de estudos. Então, se naquele dia eu vou estudar direito administrativo, eu vou fazer uma aula com base no que foi estudado naquele dia. Então, os vídeos aqui do canal, eles não seguem uma ordem lógica. Ontem, por exemplo, foi postada uma aula de direito constitucional. Então, hoje está sendo gravada uma aula de direito administrativo e logo mais eu vou gravar uma aula de direito civil, porque eu estudei direito administrativo e direito civil ontem, certo? Então, a gente vai ter esse tipo de situação aqui, não vai ter uma ordem lógica. Muitas vezes vocês não vão ter uma disciplina completamente preenchida, mas vão ser aulas esporádicas que eu vou postando aqui no canal de acordo com o que eu vou avançando nos meus resumos, no meu cronograma de estudo, ok? Se alguém quiser dica de estudo para concurso, deixa nos comentários, me manda uma mensagem aí, a gente vai tentando conversar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você nunca viu aqui, se inscreve no meu canal, me dá essa moral aí. Até a próxima aula. Abraço.